Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada hoje é por 10 filmes que marcaram a minha vida. Mas antes que você conheça os 10 filmes que marcaram a minha vida, não se esqueça de dar um like no programa, se inscrever no canal se ainda não está inscrito e comentar o que achou destes filmes que eu sugeri. E além disso, você pode participar também da nossa promoção. Nós estamos sorteando um livro do Nestor Magalhães, que é aquele militar brasileiro que visita naufrágios de guerra, museus, memoriais, e ele escreveu um livro muito bacana chamado De Guadalcanal a Creta. Esse livro pode ser seu, juntamente com uma camisa do Viagem na História e um baralho da Força Aérea Britânica com um pin da libertação da Holanda que o Han está trazendo da Holanda pra gente, tá bom? Então são vários brindes e tem mais um que eu vou falar daqui a pouco. Mas como que você vai concorrer? No final do programa eu explico. A minha paixão pelos filmes é antiga. Desde criança, quando vivia no interior de Minas Gerais, numa fazenda, eu já comecei a assistir alguns filmes na televisão. Sessão da Tarde, Sessão de Gala, Sessão Coruja e assim vai. E o meu gosto pelo cinema ficou tão vasto, tão grande, que depois virei empresário no ramo de videolocadoras, e trabalhei durante algum tempo com videolocadoras e etc. Depois, pelas curvas da vida, a gente segue outros caminhos. Hoje eu estou aqui, historiador formado, falando de cinema para você. Mas o gosto ficou, e eu gostaria de repartir hoje com vocês um pouquinho destes filmes que me marcaram. A paixão pelo cinema foi tão grande que o primeiro filme da lista é um filme que fala exatamente sobre isso, a paixão pelo cinema, e como que às vezes ela pode ser até um pouco difícil para a gente. O filme italiano Cinema Paradiso, dirigido por Giuseppe Tornatore, foi lançado em 1988 e causou um grande impacto. A história fala de um menino que cresce em uma vila no interior da Sicília e depois, já maduro, volta para casa após receber a notícia sobre a morte de um velho amigo. A partir daí, a história vem em flashback e Salvatore, o menino, relembra sua infância, sua relação com Alfredo, um projecionista do Cinema Paradiso, o cinema da sua pequena cidade. Sobre a influência do amigo mais velho, Salvatore se apaixonou pelo cinema e a dupla passava horas discutindo sobre filmes enquanto Alfredo ensinava meticulosamente a Salvatore as habilidades, no caso de um projecionista, e que mais tarde se transformaram no trampolim do jovem para o mundo do cinema. A história do filme narra a evolução do cinema e as suas mudanças, principalmente da mudança comercial na produção. O filme também explora o sonho do jovem em deixar sua pequena cidade para se aventurar no mundo exterior. Cinema Paradiso é tudo de bom no cinema. É uma história de amor, o amor entre um pai e um filho, o indivíduo e seu lar, e o amor pelo cinema. Além de ser uma carta de amor ao cinema, o filme também mostra que o amor obsessivo por algo, como o cinema, também pode resultar em tristeza e arrependimento. É só você observar o que acontece com Alfredo no filme, e quanto ao menino já crescido Salvatore, a sua maldição é que ele tem dois amores em sua vida, mas o sucesso em um deles vem à custa do outro. Cinema Paradiso é principalmente sobre isso, o efeito das decisões que tomamos e como isso modifica a nossa vida. Um filmaço. Casablanca, um outro filme que me marcou, fala exatamente sobre isso, sobre as decisões que tomamos e as renúncias que temos que fazer em nossa vida para que algo maior aconteça. A história do filme dirigido por Michael Curtiz mostra Rick Blaine,
um expatriado cínico e cansado do mundo que dirige uma boate em Casablanca, no Marrocos, durante a Segunda Guerra Mundial. O café de Rick torna-se uma espécie de paraíso para refugiados que buscam obter cartas que permitam a fuga para a América. Mas quando Ilsa, um amor antigo de Rick, aparece em seu café com o marido, a partir daí ele enfrenta um desafio difícil e que trará complicações imprevistas, desgosto e finalmente uma decisão dolorosa a tomar. Casablanca é um filme de aventura, romance e ação, cuja vitória não se ganha com canhões ou fuzis, mas essa ação, a guerra, acontece dentro das paredes do bar de Rick. O filme fala sobre tragédia pessoal durante a ocupação e a guerra, fala da opressão e do heroísmo, da autodepreciação do outro, de oportunistas a isolacionistas, de patriotas a amantes desencantados. O filme tem tudo o que um homem ou uma mulher gostaria: bravura, coragem, intriga, romance, beleza e amor. Assistir a este filme é voltar a um mundo que não existe mais. É experimentar vidas que nunca foram vividas, mas são reais para você. É conhecer a dor e a alegria, o orgulho e a pena por personagens que são ficção, mas são tão reais que você não consegue evitar de mergulhar nessa história. Casablanca é uma pedra fundamental na produção cinematográfica de Hollywood. Depois dele, as histórias tiveram que ser melhor contadas e os personagens serem mais ambíguos ao mesmo tempo que são heróis. It's perhaps a strange circumstance. We both should be in love with the same woman. A case of do or die. Se Casablanca estabeleceu um padrão em Hollywood, Cantando na Chuva trouxe exatamente isso às telas, o estabelecimento de um padrão e o surgimento de um novo cinema. Ou seja, é um filme sobre cinema, mas ao mesmo tempo é um filme maravilhoso. O que tornou Cantando na Chuva, em 1952, um clássico divertido é sua excelente integração de comédia e música. É magia que raramente aparece nas telas e permanece longeva e perpétua, nos trazendo o prazer de desfrutar das perfeições que as pessoas, a música e a grande narrativa às vezes podem oferecer, tendo como pano de fundo de tudo isso um pedacinho da própria história do cinema. Tudo sem palavrões, explosões, balas voando e outro tipo de apelação. Apenas pessoas imensamente talentosas fazendo o que fazem de melhor, mantendo você entretido enquanto assiste o filme. Cantando na Chuva é um dos melhores filmes já feitos. É melodioso e muito divertido. O trio de estrelas é simplesmente perfeito. Gene Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds. No final, o que fica é uma homenagem à felicidade, ao cinema, ao amor, a amizades e à honra. Cantando na Chuva é puro e simplesmente alegre. Uma delícia de assistir a qualquer momento. Um outro filme que não canso de reassistir é Shane, Os Brutos Também Amam, lançado em 1953. Este filme deve ser visto por qualquer pessoa que gosta de cinema. A história é contada visualmente, por meio de subtextos, e cria um retrato realista das pessoas, mas também é emocional e moralmente complexo. Nunca é dito que Shane foi um pistoleiro. Nós apenas entendemos isso pela sua aparência e pelo que percebemos no diálogo. Da mesma forma, não há momentos abertos de intimidade entre Shane e Marion, a senhora Starrett, mas estamos cientes que existe uma atração profunda entre eles. Shane é muito mais que um faroeste. É um épico inspirador e lindamente feito, e fala as partes mais profundas de nós, do que significa ser humano. O filme é muito sobre relações pessoais. A relação entre Shane e Marion desafia qualquer descrição. Também existe uma ligação estreita entre Shane e o pequeno Joe Starrett, e o filme é contado pelo olhar do menino. Ao assistir Shane, preste atenção nos detalhes, e principalmente nos olhares. Quando Shane se aproxima da casa do Starrett e Marion sai na janela, o olhar que os dois trocam é imediato e revelador. E esse sentimento acompanha o filme o tempo todo. O olhar do pequeno Joe para Shane também revela uma admiração diferente da que o próprio Sr. Barrett olha com respeito a um adversário à altura quando se encontram pela primeira vez. E ao mesmo tempo o olhar maligno do pistoleiro interpretado por Jack Palance também nos assusta. Shane é um filme que você tem que assistir pelo menos uma vez na vida.
Em 1989, chegou às telas um filme também marcante, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Este filme nos ensina, de uma maneira única, a ouvir e respeitar a voz da nossa alma, a voz do nosso eu. Basicamente, a história é sobre um professor de literatura inglês, o Sr. John Keating, que substitui o professor anterior e está ministrando sua primeira aula para uma escola elitista e conservadora. Sua ideia de ensino é muito diferente e informal, baseado mais na praticidade do que apenas na leitura de palavras escritas no livro. Ele acredita claramente que todo mundo tem seu próprio senso pessoal de ver este mundo, interpretando as coisas à sua maneira, e incentiva isso em seus alunos. Um deles, o tímido Todd Anderson, foi mandado para a escola por conta do seu irmão, que também se formou ali e era muito popular. Seu colega de quarto, Neil Perry, embora extremamente inteligente e popular, sofre sob o domínio de seu pai autoritário. Os dois, junto com outros amigos, encontram o professor Keating, e o professor os fará pensar à sua maneira, mudando a todos para o resto da vida. O filme é mágico, e apesar de ter sido feito em 89, ainda é completo e talvez mais relevante para a sociedade atual do que daquela época. Em um mundo de conformidade em massa, em grande parte criado pelas mídias sociais e tecnologias, especialmente para os jovens e adolescentes, é cada vez mais importante ser inspirado e perseguir o que este filme nos ensina. Precisamos encontrar nossa voz dentre a multidão. O filme renova, inspira e restaura o sentimento de paixão pelas palavras, poemas, literatura e pela vida. Manter os olhos abertos, olhando para trás e para frente, nunca para baixo. A vida não é unidimensional. A vida é sobre expressão, expressando aquelas muitas camadas e dimensões que constituem o tecido de nossa vida. Este filme envolve completamente esse sentimento. Como professor que fui, obviamente o filme me atinge duplamente, não é à toa que ele está aqui nessa lista. Mas se você ainda não assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, assista. E se você faz tempo que não vê, reveja. E você vai ver que o filme fala muito e bem alto para nós. Sit down, Mr. Anderson. Sit down. What the hell is going on here? Seize the day. Clint Eastwood é um ator famoso pelos seus filmes policiais de ação ou faroestes, mas ele também revelou em alguns filmes a sua alma sensível de um bom diretor e ator de cinema. O melhor deles é As Pontes de Madison. A história se passa no final do verão de 1965, onde Francesca, uma dona de casa no interior do Iowa, com cerca de 40 anos, está sozinha, pois seu marido e filhos foram para a feira estadual de Illinois. Em uma manhã, chega um fotógrafo perdido da National Geographic, Robert Kincaid. Kincaid está encarregado de fotografar as pontes de madeira cobertas famosas da região. E Francesca decide mostrar-lhe pessoalmente o caminho para a ponte Rosamond. Eles dirigem-se então à ponte e conversam, a princípio de uma maneira desconfortável. Mas quando Robert menciona o sotaque de Francesca e ela descobre que ele visitou a cidade onde ela nasceu e cresceu na Itália, algo começa a mudar. A história transcende então temas que são potencialmente banais para nos mostrar uma história universal de amor, abnegação, devoção e escolha, que fala diretamente ao espectador, não importa a idade ou experiência de vida. O filme nos mostra a paixão entre dois amantes, mas também compromissos e arrependimentos da vida. É um retrato realista de um homem e uma mulher que amam as memórias que compartilham. É uma exploração sensível de sentimentos que se transforma em algo que ninguém pode libertar. É um convite a refletir sobre o que poderia ter sido perdido ou ter sido vivido em nossa vida. As Pontes de Madison é uma análise comovente sobre as sombras do amor. Ele retrata uma bela luta entre as correntes de ágape e filion, na definição de nossos relacionamentos, especialmente aqueles que queremos durar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo outro. Você está apaixonado pelo seu cônjuge? Ou você está em um ponto que está dizendo a seu cônjuge que se apaixonou por outra pessoa? Que tipo de amor Francesca e Robert no filme consideram superiores? Que tom de amor você acha que deveria colorir o retrato de nossos casamentos e relacionamentos? No final, tudo se resume ao que escolhemos viver. O temporal e existencial ou o eterno e duradouro? Essa é a questão que as Pontes de Madison nos colocam. E as pontes estão lá até hoje no interior do Iowa. Guess I just wanted for you to
be. Essa reflexão nos leva ao filme seguinte, Antes do Amanhecer, uma joia rara do cinema. Em Antes do Amanhecer, lançado em 1995, o turista americano Jesse e a estudante francesa Céline se encontram por acaso no trem que vai de Budapeste a Viena. Sentindo que eles estão desenvolvendo uma conexão, Jesse pede que Céline passe o dia com ele em Viena, e ela concorda. Assim, eles passam o tempo juntos antes do seu voo programado na manhã seguinte. Como dois perfeitos estranhos se conectam tão intimamente ao longo de um único dia? O que é aquela coisa especial que une duas pessoas tão fortemente? Os dois, Céline e Jesse, são interpretados por Julie Delpy e Ethan Hawke, e suas performances fazem de Céline e Jesse dois dos personagens tridimensionais mais desenvolvidos que eu já vi em um filme. Estamos acostumados a uma fórmula em que os personagens são definidos apenas por um ou dois traços particulares de sua personalidade, heroísmo e bravura, coragem e inteligência. Mas em Antes do Amanhecer, os personagens são a história, e com isso eles ditam as suas deficiências, o que torna a experiência de assistir muito mais agradável e muito mais genuína. E isso seria amor no mundo real só se a maioria das pessoas forem tão inteligentes e eloquentes quanto os personagens do filme. Ou seja, o diretor criou algo raro no mundo do cinema. Um filme que captura a beleza da vida sem nunca exagerar ou ser excessivamente sentimental. A ideia do filme surgiu de uma noite que o diretor Richard Linklater passou caminhando pela Filadélfia com Amy, uma mulher que havia conhecido naquele momento. Ao contrário do filme, eles permaneceram em contato por um tempo, até que o contato foi perdido. Linklater nunca mais ouviu falar dela, nem mesmo quando se tornou diretor e foi lançado o filme Antes do Amanhecer. Só em 2010 que ele descobriu que Amy havia morrido em um acidente de trânsito antes do lançamento do primeiro filme da trilogia. Sim, existe a trilogia. Antes do Amanhecer foi seguido por Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Os dois filmes foram feitos 9 anos após o primeiro. Então, Antes do Pôr do Sol foi feito 9 anos depois de Antes do Amanhecer e Antes da Meia-Noite, 9 anos depois de Antes do Pôr do Sol. E assistir aos 3 filmes nos passa uma noção, que às vezes por estarmos vivendo não percebemos, do quanto mudamos ao longo de nossas vidas. E isso é incorporado nos personagens. E os atores que fazem os 3 filmes incorporaram suas histórias pessoais nas 2 sequências, o que trouxe ainda um senso maior de realidade para a trilogia de Antes do Amanhecer. Antes do Amanhecer é o começo da história. O melhor, talvez, de toda a trilogia é o Antes do Pôr do Sol, um filme mais poderoso ainda do que esse primeiro. Fica aqui a indicação. Espero que você esteja gostando do programa de hoje. Não se esqueça de dar o like. Me fala sinceramente, você assistiria um filme sueco chamado Alabama Monroe? Se você respondeu não, vai perder um grande filme. Em Alabama Monroe, Elisier e Didier se apaixonam à primeira vista. Ela tem sua própria loja de tatuagem e ele toca banjo em uma banda de música country. Eles se unem pelo entusiasmo compartilhado pela música e pela cultura americana e mergulham de cabeça em um romance arrebatador que se desenrola dentro e fora do palco. Mas quando uma tragédia inesperada atinge essa nova família, tudo o que eles conhecem e amam será testado. O filme é um retrato intensamente comovente de um relacionamento do começo ao fim, impulsionado por uma trilha sonora de bluegrass pisoteante. É um filme da mais alta ordem. Alabama Monroe é um filme muito realista, vulnerável e comovente. A atuação dos atores é incomparável. O filme narra a vida do casal através do bom e do mal, em uma narrativa não linear. As emoções envolvidas e os momentos relevantes da vida, porém, fluem de uma forma perfeitamente compreensível e agradável. Parece que você está sentado em volta de uma mesa com alguém contando sua história de vida. Este é um filme que vai te fazer questionar uma série de conceitos que você tem pré-estabelecido pela sua formação. Você não passa imune pelo filme Alabama Monroe. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? Do Canadá vem um filme poderoso que não pode ficar de fora dos filmes que marcaram a minha vida. Trata-se de Incêndios. O filme conta uma história cativante e
e muito bem filmada e representada, permitindo que o espectador mergulhe totalmente na jornada e nas descobertas de um casal de irmãos gêmeos. Durante a leitura do testamento de sua mãe, o irmão e a irmã ficam sabendo de alguns últimos desejos incomuns da mãe recém-falecida. Entre outros pedidos, 2 envelopes devem ser entregues, respectivamente, ao pai dos dois e a um irmão dos dois, ambos que eles simplesmente não conheciam. A busca leva então os gêmeos através do Oriente Médio, onde aprendem lentamente sobre histórias horríveis da vida de sua falecida mãe. A partir daí, eles vão então ao cerne do ódio enraizado, guerra sem fim e um amor duradouro. Incêndios é um filme poderoso, forte e tem um dos finais mais arrebatadores que eu já assisti. Altamente recomendado. La mort, c'est jamais la fin d'une histoire. Por fim, chegamos ao filme que eu não canso de assistir, Johnny e June, Walk the Line. O filme biográfico sobre o cantor Johnny Cash começa contando a história do jovem, crescendo em uma família pobre de produtores de algodão no interior do Arkansas. Acontece então uma tragédia que muda sua vida para sempre. Já crescido, Cash parte para a Força Aérea, onde está estacionado na Alemanha, e compra um violão antigo e começa a escrever uma das canções que gravaria mais tarde. Ao retornar aos Estados Unidos, a obsessão de Cash o leva a um estúdio de gravação e, a partir daí, aos holofotes do sucesso, assim como outros da mesma época, como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins e tantos. A partir daí, a próxima hora e 45 minutos do filme são repletos de boa música, dramas pessoais e, acima de tudo, amor. Interpretando as duas figuras centrais, Johnny Cash e June Carter, estão Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon. E a química entre os dois garantiu o sucesso do filme. Quando estão juntos na tela, os dois deslumbram, seja nos diálogos ou seja cantando as músicas da trilha sonora. O ator Joaquin Phoenix captura a alma torturada de Johnny Cash em uma de suas melhores performances. Reese Witherspoon ganhou o Oscar pela sua interpretação de Johnny Carter, mas infelizmente Joaquin Phoenix foi injustiçado e ficou sem a estatueta no ano da premiação em que Johnny e June foi lançado. Uma pena, mas o que não diminui o trabalho espetacular de Phoenix no filme. E se você ainda não assistiu Johnny e June, Walk the Line, é um filme imperdível. Antes de encerrar a lista, eu tenho que fazer uma menção especial ao cinema brasileiro. E existem muitos filmes que eu gosto do cinema brasileiro. Bye Bye Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Central do Brasil, são grandes filmes e filmes famosos. Mas a minha predileção, um filme que eu adoro assistir do cinema brasileiro, é O Caminho das Nuvens. Esse grande filme brasileiro, chamado O Caminho das Nuvens, é uma crônica rica de uma jornada extraordinária de uma família rural brasileira. O pai é analfabeto e não consegue encontrar trabalho. Então, Romão, o pai, e Rose, a mãe, e seus 5 filhos, desde o mais adolescente até o bebê, começam a viajar de bicicleta para o Rio de Janeiro, que fica a 3.000 quilômetros de distância, em busca de trabalho. Eles enfrentam então todos os tipos de dificuldades físicas e emocionais ao longo do caminho. Sobrevivem do jeito que pode, fazem pequenos trabalhos, cantam em cafés ao ar livre por dinheiro, vagam por aí em velhas casas abandonadas, transpiram sob o sol escaldante e quase morrem de sede e dormem sob as estrelas. E ainda assim, o tempo todo, eles continuam tentando sobreviver e manter o seu amor um pelo outro, que muitas vezes é testado além dos limites. Caminho das Nuvens é um filme completo, é um road movie, é um filme que expõe a verdade do Brasil e é muito bem interpretado pelos atores principais. Vale a pena conferir. E é a chave de ouro para fechar o nosso programa. Mas como é grande o meu amor por você. É lógico que a minha lista fugiu um pouco aqui do que vocês estão acostumados a ver no canal. Histórias, principalmente histórias militares, etc. Mas é a minha visão sobre o cinema. Eu adoro filmes de guerra, você sabe disso, né? A gente fala muito sobre história militar aqui no canal. Mas eu quis compartilhar com você
essa visão cinematográfica um pouco diferente do que vocês estão habituados aqui no canal, e espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um comentário, falem qual filme marcou a sua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela minha história cinematográfica. Eu fiz ela com muito carinho para vocês. Após vermos então a lista dos filmes que marcaram a minha vida, vamos falar do sorteio. Não esqueçam que aqui sempre tem sorteio de brindes, tá bom? E o que está agora sendo oferecido ao inscrito aqui no canal é o livro do Nestor Magalhães, de Guadalcanal a Creta, uma bela jornada do Nestor pelos locais onde a história aconteceu, e ele traz uma narrativa espetacular nesse livro. Além disso, você pode ganhar também uma camisa do Viagem na História. O Han trouxe da Holanda para a gente um baralho especial com os 100 anos da Royal Air Force, da RAF britânica, e um pin especial também comemorando a vitória, a libertação da Holanda na Segunda Guerra Mundial. E eu acabei de receber mais um brinde que eu vou incluir nesse sorteio. O Primágio Mantove nos enviou um exemplar do Reis do Western. Esse é uma revista que ele edita contando a história dos filmes clássicos de faroeste. E essa é especial, dedicada ao Roy Rogers. Tem história em quadrinho, tem informações. E obrigado ao Mantove por ter nos enviado esse exemplar que será sorteado nesse pacote aqui junto com o livro do Nestor e com os brindes que o Han trouxe da Holanda. Para concorrer a tudo isso é muito fácil. Você dê um like nesse programa, deixe o seu comentário dizendo o que achou do programa e também quer concorrer aos brindes e tem que estar inscrito no canal, tá bom? Então faça a sua inscrição agora. Era isso que eu tinha por hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.